Olá, bem-vindos ao primeiro episódio de um novo podcast. E este novo podcast, feito à mão, sem filtros. Feito à mão, sem filtros, é um podcast pensado, é um podcast original e é um podcast que vai revolucionar completamente aquilo que vocês precisam. Sim, porque trata-se daquilo que vocês precisam. Não é um podcast para influenciar ninguém. Não é um podcast para trazer tendências para ninguém. Não. É um podcast para ajudar quem quiser, quem precisar e quem gostar de ser ajudado. Ora bem, o meu nome é Hélder Fernando Noronha. Eu gosto de me tratar por Fernando Noronha. Sou português e canadiano. Nasci em Portugal. Tive muitos anos fora do país. Antes de estar estes anos todos de país, vivi em vários países que não Portugal em si. Conheço a Europa toda, de leste a leste, começando em Portugal, terminando na Rússia, Norte da África, Ásia, continente norte-americano, onde estive muitos anos, 15 a 16 anos da minha vida, essencialmente no Canadá. E parte dos Estados Unidos também, mas essencialmente no Canadá. Ora, muito bem, estou aqui porquê? Estou aqui, este podcast é vocacionado para toda a gente, sem restrições, mas dirigido particularmente mais para quem tenha, vamos dizer, 45, 50 anos mais. E porquê? Eu, no Canadá, ajudei pessoas que dentro dessa time de idades, assim como eu, tendencialmente achavam que o seu tempo, por alguma razão, tinha passado. E tinha passado em que sentido? No sentido de uma acomodação. Cada vez se vê menos isso, mas ainda se encontra muito. E quando vim agora para a Europa, há coisa de ano e meio que cá estou, encontrei muito disso. Por incrível que pareça, e por muito que nós vejamos que há muito fitness e em pessoas, ainda bem, com um pouco mais idade. Só 6% da população total é ativa. E desses 6% total da população ativa, provavelmente só 1% tem mais de 50 anos ou menos de 1%. E porquê? Porque a pessoa acomoda-se e acha que já é tarde demais. Outros porque têm uma pequena doença ou uma média doença, ou estão medicados, ou têm uma pequena deficiência e acham que já não vale a pena, já vão tarde demais, já não vão conseguir aquele seu objetivo que tinham quando mais novos e que após essa doença, essa cirurgia, esse problema de saúde, não mais vai ser possível. Ora, nada mais que estarem redondamente enganados. Eu sou a prova viva disso e este podcast trata exatamente disso. Não se trata de coisas do talvez, do teórico ou do que provavelmente possa ser. Não. Trata-se de factos. Trata-se da minha vida, de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que eu passo e provavelmente enquanto for vivo passarei. Fui submetido a variedíssimas cirurgias. Desde falaremos mais tarde em podcast e vocês compreenderão todo o meu percurso. E é isso que eu quero. Desde transplantes, desde ter titânio no meu corpo, desde pressões fortíssimas, tudo isto conjugado ao mesmo tempo, onde gerou, digamos que a tempestade perfeita. Mas desisti? Nunca. Deixei de fazer o que quer que fosse? Nunca. Deixei de me levantar? Nunca. A medicina ajudou-me muito, de verdade. Verdade, porque as cirurgias ajudaram-me. Mas o problema, o pós-cirurgia. Aí temos o nosso problema.
pessoas com determinada idade, a nossa capacidade de recuperação não é exatamente igual à de uma pessoa de 20 ou 30 anos. Por duas razões. Primeiro, porque o nosso corpo, biologicamente, não é o mesmo. A nossa recuperação a nível celular não é exatamente a mesma. E depois temos família, trabalho, etc. Que não temos aquela disponibilidade e aquela energia que nos leva a fazer uma fisioterapia ou um treino muscular para mantermos determinadas áreas do corpo que nos vão ajudar imenso nessa recuperação física. Ora, muito bem, mas às vezes até temos esse tempo. Nós é que achamos que não temos. Nós é que pensamos que não vale a pena ter esse tempo. E a nossa mente leva-nos para caminhos diferentes. Para o caminho fácil. Para o caminho que é mais fácil de escolher. O caminho do medicamento. O caminho de tirar a dor. Mas, falando por mim, e se tiveres uma alergia ao medicamento que te tira as dores? Vais deixar de trabalhar? E se a opção for teres que fortalecer o teu corpo para que tenhas menos dores? E se esse for o medicamento? E se pensarmos todos assim? Para deixarmos de ter medicamento? Que tal? E se todos ficarmos com uma capacidade mental e com um corpo melhor para lidarmos melhor com os nossos filhos, com os nossos netos e connosco próprios? Hã? E se formos nós a fazer a nossa história? E se formos nós a deixar esse nosso legado para todos aqueles que gostam de nós e não só? Pois é. Se alguma vez ajudaste alguém, estás a pensar ajudar outrem? Pois é, não é preciso ajudar outrem. Basta-te ajudares a ti. Tu és uma pessoa. Pois claro. E ao ajudaste a ti próprio, vais deixar esse legado. Ajudei muita gente. Vais ouvir a minha história. Vais ouvir uma história que te vai deixar ligado constantemente a querer mais, a querer ouvir mais, a fazer perguntas. Com certeza não vou ter respostas para tudo, porque isto não é um boto, isto é uma pessoa real, onde vais poder interagir se assim o entenderes. E eu vou dar as respostas que eu vivi, que eu vivo, e que, se possível, vou ajudar o mais possível que possa. Desde já fica aqui só um cheirinho do que será o futuro. Fiz isto na América do Norte e estou a pensar fazê-lo aqui. Melhor, eu vou fazê-lo aqui. Que são seminários de life coaching. Não mais que 40 pessoas. Vou começar na zona do Porto, com um mínimo de 40, mínimo e máximo de 40 pessoas. Onde vocês poderão interagir com as pessoas que eu interagi na América do Norte diretamente. Poderão ficar com esses contactos. São contactos reais de pessoas que interagiram comigo. Pessoas que viveram e experienciaram tudo ou uma grande parte daquilo que foi a minha história. Que isso é muito importante para vocês. Saberem que há pessoas reais que experienciaram tudo aquilo que vos está a ser dito e tudo aquilo que vos pode ajudar a ultrapassar isso. Terão sempre um apoio frontal e direto. Aqui não há paninhos quentes. Aqui não há paninhos frios. Aqui há a realidade. Aqui há ajuda real. E é isso que vai fazer deste podcast algo não de bom, mas de excelente. Não por minha causa, mas por vossa causa. Porque vocês vão fazer a vossa história. Vocês vão deixar o vosso legado. E vocês vão escrever a vossa história. Com a minha ajuda, se assim o entenderem. Mas o vosso legado vai ser escrito. Porque muitos de vocês precisam de escrever a vossa história. A vossa história está para ser escrita. E vai começar agora. Está a começar agora. E esperem pelo número 2 deste podcast. E aí vai começar a ouvir a minha história. Aí vocês vão começar a estar ligados. Aí vocês vão começar a perceber que estão a tempo
de começar a escrever a vossa história. E vão começar a falar comigo sobre a vossa história. E aí sim, aí vocês vão perceber tudo isto que é uma parte. É uma pequenina, ínfima parte. Não interessa para nada. Só interessa perceber uma coisa. Foi conseguida com deficiência física, mental, junta. E isso é que vale tudo. O resto cá para ser contado. Até já.